falava com muita força, dizendo: há muita dificuldade nessa rapidez, mas nós vamos chegar lá, porque nós temos tempo para isso, nós temos uma doutrina que se baseia na natureza, não é algo, não é uma fabulação, não é uma criação imaginária, e quem for contra vai algum dia reconhecer o seu erro. A gente concorda com isso. Mas eu quero relatar aqui para vocês uma história de uma vida de um cientista, para vocês entenderem como as coisas não são fáceis, mas a gente tem que compreender a dificuldade para conviver com ela e, quem sabe, dobrá-la, vencê-la. Geralmente a gente ouve aí fora que os religiosos são fanáticos. Isso é verdade em vários lugares, para muita gente. Mas o que a gente ouve aí fora é que a ciência é neutra, que a ciência não tem paixões, que a ciência não tem preconceitos. Também não é verdade. Não é verdade. A ciência também é uma construção humana. Veja, William Crookes, ele nasceu em 1832. Tinha seus 25, 26, 27 anos, quando a codificação do Espiritismo ganhou força na Europa, na França. Mas quem era William Crookes? Era um químico. Um químico. Alguém ouviu falar em William Crookes? Eu já falei agora há pouco sobre ele, pelo menos dessa vez, não? William Crookes era esse químico. William Crookes, ele se tornou... Eu vou trazer algumas ideias sobre William Crookes para vocês perceberem que ele era o cara. Primeiro, isso significava muito na Inglaterra do século XIX. Ele foi nomeado cavaleiro pela Rainha Vitória, pela vida de cientista que ele tinha. Ele fazia parte, ele foi eleito para fazer parte da Royal Society, na Real Sociedade da Academia de Ciências de Londres. Era uma baita coisa, não era qualquer um. Ele recebeu a medalha de mérito na Inglaterra pela sua vida científica. Ele ganhou uma medalha do governo francês, uma medalha de ouro pelo seu trabalho no desenvolvimento da química pelo governo francês. Não é apenas isso. Ele foi convidado para fazer parte da Royal Society, Academia Real, mas ele foi seu presidente também. Ele chegou à presidência dessa sociedade real. E ele foi presidente de uma porção de outras sociedades de ciência da Europa. Ele criou 2 jornais científicos, um especialmente sobre química. Então, quando ele foi convidado, quer dizer, na verdade ele que tomou iniciativa e foi aplaudido, apoiado, quando ele tomou conhecimento de que havia na França relatos de casos para os quais não se tinha explicação e eram as questões espíritas, ele disse assim: cabe ao cientista não fugir de demonstrar onde está a verdade. Ele não sabia onde estava. Ele disse: mas cabe investigar. E ele anunciou: eu vou investigar a realidade dos fatos descritos como espíritas. Bem, e ele dizia que seria neutro, ele dizia que agiria como um verdadeiro cientista, mas ao final da sua nota, ele disse:
algo mais ou menos assim: eu vou jogar para debaixo, ou seja, não é jogar para debaixo do tapete, ele dizia mesmo: eu vou jogar no lixo essas coisas que estão inventando sobre esses fatos. Ele era neutro, mas ele já tinha tomado uma posição contrária. Muito bem. Algum tempo depois, esse indivíduo com esse cartel, com essa biografia, com esse currículo, que fez pesquisas com os principais médiuns da época em toda a Europa, os mais importantes, D.D. Home, por exemplo, Kate King, para citar só dois. Existem livros sobre essas mediunidades. Ele pesquisou tudo isso, com toda a metodologia que aquele grande cientista teria à sua disposição. E ele se comprometeu a dar ao mundo científico de então uma resposta cabal. E apresentou um relatório à Sociedade Dialética de Londres, totalmente favorável à realidade dos fenômenos que ele houver investigado. Totalmente favorável. Sabe como isso foi recebido pelos cientistas da época? Seu grande porta-voz dizendo: eu fui e comprovei, a mediunidade existe, a comunicação entre os espíritos existe. Não levaram a sério. Disseram: o grande cientista está delirando. Ele não fez ciência. O que ele fez foi se convencer de algumas ideias estranhas e mexeu com alguns mecanismos de magia. Enquanto o seu trabalho era de fato o trabalho de um grande cientista e de uma maneira experimental, laboratorial, ficaram confirmadas todas as manifestações mediúnicas das quais ele participava, querendo provar que era um engodo, querendo provar que era mistificação, falsificação. E ele acabou dizendo: não é. E fez um relatório científico e apresentou, e não foi reconhecido como prova científica ou como um trabalho de critério científico. Portanto, total preconceito em a própria ciência utilizar das suas próprias armas de vocabulário e de critérios para ela dizer: bom, enquanto alguém confirmar o que nós queremos é ciência, quando alguém confirma o que nós não queremos, nós negamos a condição de ciência e nós vamos definir o que é científico ou não é científico. É um preconceito, digamos assim, uma conduta da ciência muito bem analisada em um livro que apareceu bem posterior a isso, em meados da segunda metade do século passado, um livro de um físico, Thomas Kuhn, que esse livro, traduzido para o português, fala sobre as estruturas das revoluções científicas, em que esse autor acaba fazendo uma análise de como a própria ciência ela se fecha a novidades, achando que está fazendo ciência, quando está sendo, ele não diz isto, ele dá outras interpretações, mas quando está sendo preconceituosa, fechada, admitindo apenas aquilo que comprova o que ela já está afirmando. É o que ele chama de ciência normal. A ciência normal é quando se admite apenas o que se comprova, o que a ciência já sabe. Só que com avanços tecnológicos e não avanços de compreensão maior da ciência. Até que chega um momento que tem tanta coisa nova, que a própria ciência não consegue dar respostas a tudo. E aí inaugura-se, segundo a teoria deste Thomas Kuhn, inaugura-se o que ele chama de revolução científica.
É quando se operam, então, os grandes saltos de mudança da sociedade na visão que ele tem das coisas. Então, nós estamos precisando uma revolução do pensamento científico, mas para isso nós precisamos apertar os nossos parafusos na demonstração de que a ciência é incompleta enquanto não olhar com seriedade para o lado espiritual das coisas. Esta é uma tarefa que cabe, claro, não ao cidadão comum como nós, mas àqueles que militam nas academias e que são espíritas, e que acabam deixando de lado, por preconceitos da ciência, acabam deixando de lado os conhecimentos que têm de espiritismo e sendo um acadêmico que lá dentro acaba fazendo um trabalho aderindo às posições materialistas, porque são estas aquelas que são majoritárias e hegemônicas nas sociedades científicas. A propósito, o William Crookes ele tem um livro pequeno chamado Fatos Espíritas, publicado pela nossa Federação Espírita Brasileira, que é a tradução deste relatório que ele apresentou à Sociedade Dialética de Londres na década de 70 do século XIX. E aí vem algumas outras questões também. O progresso também se faz no som. Ficou melhor agora, eu acho. Mas esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, digo, Leis Morais, Lei da Liberdade, tópico, Influência do Espiritismo no Progresso. Kardec então pergunta, e o homem? Porque aí vem uma resposta bastante ampla das sociedades, da evolução geral. E o homem? Também o homem materialista daquele século, hoje também, mas Kardec falava do seu século XIX, e o homem materialista vai convencer-se da realidade espiritual? O mesmo tipo de resposta. Ele vai ter o seu tempo, não é fácil, ele tem toda uma história, mas ele também se curvará, não é? A evidência da necessidade espiritual. Para isso, nós temos que acabar com o materialismo, dizem os espíritos em um outro tópico, porque o materialismo é que tira do homem a sua condição de refletir de maneira mais aberta sobre as questões espirituais. Ora, o capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo fala exatamente lá fala um dos principais princípios do Espiritismo é a imortalidade da alma, porque é a comprovação da imortalidade da alma que nos levará a minimizar e até eliminar os malefícios da visão materialista. E tão poucas doutrinas têm a condição de fazer isso com mais vigor que o Espiritismo. Portanto, poucas pessoas têm maiores condições de trabalhar pelo benefício das evoluções planetária, pessoal e sociedade do que os espíritas, apenas procurando compartilhar de uma maneira saudável, madura, essa ideia da imortalidade da alma, provando que a nossa essência é uma essência espiritual. E novamente, vejam como Kardec era corajoso, porque ele propunha questões sobre as quais ele achava que tinha dificuldades. Ele diz assim, é uma pergunta de quem também faz parte daquele grupo. Eu não faria, aliás, faria se fizesse parte, só não faço porque não faço, né? Ele diz, mas gente,
Se vocês estão dizendo que o Espiritismo é importante, se vocês estão dizendo que o Espiritismo é fundamental para a evolução humana, por que vocês só vêm falar disso para a gente agora? Ele perguntou de uma maneira mais delicada, né? Mas era mesmo essa ideia. Por quê? Ele disse, os Espíritos disseram, isso sempre foi falado para vocês, mas assim como vocês não exigem conhecimentos de universidade, digamos, para uma criança que está aprendendo a andar, também a humanidade teve que ter as informações de forma crescente. É por isso que o Espiritismo está vindo agora, porque agora ele pode ser compreendido e surtir os resultados desejáveis. Então é importante a gente perceber que essa evolução, essas ideias todas, elas fazem parte de um roteiro mais geral, mas é um roteiro no qual nós estamos inseridos. Nós precisamos entender isto para trabalharmos e não ficarmos aguardando o mundo de regeneração chegar, porque ele não vai chegar. Esse mundo é conquista, esse mundo é busca, e nós temos condição de construí-lo, mas nós não podemos ficar esperando que a espiritualidade faça isso. O que cabia à espiritualidade está sendo feito. Nos trouxeram a doutrina, nos dão sustentação, apoio, orientação, mas a mão na massa é nossa. Na Gênese, nesse último capítulo, quando se fala sobre os tempos são chegados, existe um tópico. Aliás, eu acho que vocês fariam muito bem